Você não mora aqui, você é tolerada. Quer jantar? Paga à parte. Meu nome é Marília Santos, tenho 72 anos, e essa frase saiu da boca da minha nora na frente do meu filho, que baixou a cabeça e não disse nada. Viviane repetiu mais alto, como se eu fosse surda. Ouviu, Marília? A partir de agora você racha as despesas, tudo. Olhei para o Rodrigo, meu filho, 41 anos, o menino que criei. E ele continuava olhando para o prato como se eu não existisse. Rodrigo, você não vai dizer nada? Ele finalmente falou. Mãe, a Viviane tem razão. Você mora aqui, é justo contribuir. Justo. A palavra cortou mais fundo que tudo, porque vinha dele, do homem que eu criei para ser justo, honesto, digno. Levantei da mesa e fui para o quartinho que me deram, o menor do apartamento, o que antes era depósito, e enquanto fechava a porta devagar para não bater, lembrei do dia em que vendi minha casa, do dia em que cometi o maior erro da minha vida. Junho de 2025, 5 meses atrás, parece uma vida inteira. Rodrigo apareceu na minha casa em Santana num sábado à tarde trazendo Viviane e as crianças. E isso já era estranho porque fins de semana eram sagrados para eles, nunca me visitavam aos sábados. Mãe, a gente está preocupado com a senhora, ele disse com tom sério, Viviane ao lado com aquele sorriso que nunca chegava nos olhos. Essa casa é muito grande para a senhora sozinha. E se acontece alguma coisa? Sozinha? Eu que morava ali havia quase 5 anos desde que Roberto morreu de infarto, que pagava minhas contas, que cuidava da casa, que nunca pedi nada para ninguém. A gente pensou, por que a senhora não vem morar com a gente? O coração deu um pulo porque a ideia de estar perto dos netos, de não passar os domingos olhando as paredes vazias, de ter companhia depois de tanto tempo, pareceu certo, pareceu bom. E a casa? A senhora vende, investe o dinheiro, fica segura e tranquila morando com a gente. A gente tem espaço, mãe. E as crianças adoram a senhora. Viviane concordou rápido demais. É verdade, Marília. Vai ser ótimo ter a senhora perto, e o dinheiro da casa rende bem aplicado. Olhei para Pedro e Laura brincando no chão da sala e pensei na casa vazia, nos quartos que ninguém usava, na mesa onde eu comia sozinha todos os dias. Pensei no Roberto que encontrei caído na cozinha quando voltei do mercado e em como ainda acordava assustada de madrugada, achando que ia encontrar ele assim de novo. Tá bom, eu vendo a casa. Rodrigo sorriu e veio me abraçar. A senhora não vai se arrepender, mãe. A gente vai cuidar da senhora. Ele mentiu, mas eu só descobri isso depois. A casa vendeu rápido. 42 anos morando ali, e em 3 semanas estava tudo acertado, 450 mil reais na conta, dinheiro que o Roberto e eu juntamos tijolo por tijolo, parcela por parcela, trabalhando feito condenados. Rodrigo apareceu no dia seguinte com papéis na mão. Mãe, a gente precisa falar sobre o dinheiro. Deixar na poupança é burrice, rende nada, a inflação come, a senhora perde dinheiro todo mês. E o que você sugere? Eu conheço um cara que está montando uma distribuidora de alimentos, negócio sólido, mercado garantido, contratos com restaurantes e supermercados. Ele está buscando investidores, rende 10% ao ano garantido, muito mais que poupança. 10%. Eu era professora de matemática, sabia calcular 450 mil, virando quase 500 em um ano. Parecia bom, parecia seguro. Quanto você precisa? 350 mil. Eu coloco 50 do meu dinheiro. A gente entra como sócios, mas a maior parte é da senhora, então a maior parte do lucro também é. Olhei para ele. Meu filho, 41 anos, empresário, homem casado, pai de família. Por que eu duvidaria? Por que uma mãe duvidaria do próprio filho? Tá bom, mas eu quero tudo no papel, Rodrigo. Contrato, recibo, tudo direitinho. Claro, mãe. Óbvio, a gente faz tudo certinho. Ele voltou 2 dias depois com um documento, uma folha simples dizendo que eu, Marília Santos, emprestava 350 mil reais para Rodrigo Santos investir em sociedade em uma distribuidora de alimentos. Assinatura dele, assinatura minha, data, pronto. Mas eu não assinei aquela folha.
Não daquele jeito, porque passei 35 anos lidando com pais de alunos que tentavam me enganar, com diretorias que tentavam me empurrar regras absurdas, com contratos mal escritos que eu desmontava vírgula por vírgula. E alguma coisa no jeito que o Rodrigo evitava meu olhar, no jeito que a Viviane sorria quando ele falava de dinheiro, no jeito que eles tinham pressa em fechar tudo, me incomodou. Então liguei para o Valdemar. Valdemar Souza foi meu aluno em 1996, menino quieto e bom de matemática que sempre ficava depois da aula para tirar dúvidas. Virou advogado, depois tabelião, abriu cartório na Vila Madalena e a gente se esbarrava de vez em quando. Trocava ideia, mantinha contato. Professora, que alegria, tudo bem? Valdemar, eu preciso de um favor e preciso que seja discreto. Expliquei a situação. O dinheiro, o filho, o investimento, o documento que ele queria que eu assinasse. E Valdemar ficou em silêncio por uns segundos antes de falar. Professora, a senhora quer um conselho? Não empreste. Guarde o dinheiro, invista em renda fixa, algo seguro, 350 mil não é brincadeira. Eu sei, Valdemar, mas é meu filho, eu não posso dizer não. Outro silêncio, mais pesado. Então vamos fazer o seguinte, eu transformo esse empréstimo em um contrato sério, com juros, prazo, garantias. Se der tudo certo, ótimo. Se der errado, a senhora tem como cobrar. Pode fazer isso? Posso e vou registrar em cartório. Vai ser um documento oficial com força legal. Se o seu filho não pagar a senhora, executa a dívida na justiça. Pensei por um momento. Por um lado parecia desconfiança, por outro parecia proteção. E decidi. Faz. Valdemar pegou aquela folha simples que o Rodrigo trouxe e transformou em um contrato de 6 páginas. Empréstimo de 350 mil reais, prazo de devolução de 12 meses, juros de 2% ao mês caso não fosse pago no prazo, cláusula de execução imediata em caso de inadimplência. Tudo legal, tudo registrado, tudo dentro da lei. Professora, o seu filho vai assinar isso e nem vai ler. Vai achar que é o recibinho dele. Deixa eu fazer bonito com papel timbrado, carimbos, aquela coisa toda. Ele assina, a senhora assina, eu registro e pronto. Foi exatamente isso que aconteceu. Rodrigo apareceu no cartório porque eu disse que era para deixar tudo mais oficial, mais seguro, que o Valdemar era de confiança, e ele assinou sem ler, folheou as páginas, viu números, viu palavras, achou que era burocracia normal. Pronto, mãe, tá tudo certo. A senhora não vai se arrepender. Transferi os 350 mil, guardei 100 na poupança para emergências e me mudei para o apartamento deles em Perdizes, uma semana depois, levando 2 malas de roupa e a foto do Roberto em porta-retrato de prata. Julho foi bom, ou pelo menos parecia bom. Me deram o quarto pequeno, o que antes era depósito, mas não reclamei porque achava que era temporário, que era adaptação. Viviane foi educada, distante, mas educada. Rodrigo trabalhava o dia todo e voltava tarde, as crianças me abraçavam e me chamavam de vovó. Eu acordava cedo, fazia café, preparava as crianças para a escola, lavava a louça, dobrava a roupa, não porque me pediam, mas porque achava que era o certo, que estava ajudando, que estava retribuindo a hospitalidade. Agosto começou diferente. Marília, a conta de luz veio cara esse mês. Viviane disse numa manhã de segunda com tom casual, como quem comenta o tempo. Acho que é porque a senhora fica com o ar-condicionado ligado no quarto, né? Eu mal usava o ar-condicionado. Tinha calor, mas sempre fui de economizar. Eu ligo só de noite, Viviane, e só quando tá muito quente. Mas mesmo assim a conta subiu, só para a senhora saber. Não pediu dinheiro, não falou o valor, mas a mensagem estava clara. Você consome, você custa. Semana seguinte foi a água. Marília, a senhora demora muito no banho, né? A conta de água também veio alta. Eu tomava banho de 10 minutos cronometrados porque a vida inteira aprendi a economizar, a não desperdiçar, a respeitar o que não era meu. Vou tomar mais rápido. Ah, não precisa exagerar, só tô avisando mesmo. Mas o aviso era recado, o recado era cobrança, a cobrança era humilhação. E foi nesse momento, enquanto Viviane falava de conta de água,
que notei algo na mesa da cozinha. Extrato bancário aberto mostrando a movimentação da conta do Rodrigo. E lá, bem destacado, uma compra de R$ 79 mil em uma concessionária. 79 mil. Viviane reclamando de conta de luz de R$ 200, enquanto eles tinham comprado um carro de quase 80 mil. Não falei nada, mas comecei a observar, comecei a anotar mentalmente, comecei a juntar peças. Setembro foi o mês em que tudo desabou por dentro. Comecei a ser invisível. Não, pior que invisível. Comecei a ser incômodo visível. Viviane falava de mim na terceira pessoa, mesmo quando eu estava na sala. A Marília deixou a toalha molhada no banheiro de novo. A Marília esqueceu de desligar a luz da cozinha. A Marília não dobrou a roupa direito. Rodrigo concordava sempre, com tudo, como se eu fosse um problema compartilhado entre eles, como se eu fosse um erro que os dois tinham que aguentar juntos. As crianças começaram a me tratar diferente também. Não porque quisessem, mas porque absorviam. Criança absorve tudo. Pedro parou de me pedir para brincar, Laura parou de me mostrar os desenhos. Eles me olhavam do jeito que os pais olhavam, como se eu fosse móvel velho, como se eu fosse peso. E aí, numa manhã de setembro, eu ouvi. Rodrigo estava no quarto, porta entreaberta, falando ao telefone, e eu passava pelo corredor quando o tom dele me congelou. Cara, eu sei que tá apertado, mas deu para resolver as dívidas, não deu? Os 200 mil tamparam tudo, cartão, banco, tudo limpo. Agora é só segurar a onda até o ano que vem. 200 mil, dívidas, tamparam tudo. Continuei ouvindo encostada na parede do corredor, o coração batendo tão alto que eu tinha certeza que ele ia ouvir. E o carro foi bom, né? A Vivi merecia, ela estava enchendo o saco faz tempo, 80 mil, mas valeu, tá feliz, parou de reclamar. E o resto? Ah, cara, gastei, foi, não sei nem onde, restaurante, viagem, essas merdas. Mas o negócio da distribuidora? Não rolou, mano. O cara sumiu, deu ghost, tô ferrado se minha mãe cobrar. Mas ela não vai cobrar. Mãe não cobra filho. Mãe não cobra filho. A frase ecoou dentro da minha cabeça como disco arranhado. 200 mil em dívidas, 80 mil em carro, 70 mil em restaurante e viagem, 350 mil. Tudo sumido, e a distribuidora nunca existiu. Voltei para o quarto devagar, uma perna na frente da outra, respirando fundo para não desmoronar. Sentei e tirei a bolsa debaixo do colchão onde eu escondia porque não confiava em deixar nada à vista. Peguei o contrato que o Valdemar tinha feito, 6 páginas, carimbos, registrado em cartório, juros de 2% ao mês, execução imediata. Toquei o papel com os dedos e sorri, fino, amargo. Mas sorri. Ele não sabia, nenhum deles sabia, e eu ia guardar esse segredo até a hora certa. Outubro foi o mês das cobranças diretas. Viviane começou a me procurar com papéis na mão. Sempre contas, sempre valores. Marília, a conta de luz deu 250, a de água deu 180, o mercado deu 720, sua parte dá 350. Sua parte. Eu pagava, transferia pelo celular na frente dela para ela ver. 350 em setembro, 400 em outubro, sempre valores arredondados, sempre sem nota fiscal, sempre sem comprovante. Só a palavra dela dizendo que era aquilo. E eu pagava calada, anotando tudo no caderno que guardava com o contrato, data, valor, testemunha, tudo. A senhora não se importa de ajudar, né, Marília? É o mínimo, né? A senhora mora aqui, come aqui, dorme aqui. O mínimo, como se eu fosse hóspede indesejada, como se eu fosse favor que eles faziam, como se 350 mil reais que eu dei para ele não significassem nada. Rodrigo nunca falava sobre o investimento, nunca mencionava a distribuidora, nunca trazia relatórios ou extratos, e quando eu perguntava, porque eu perguntava só para testar, ele desviava. Ah, mãe, tá correndo, essas coisas demoram, burocracia, sabe como é, mas tá rendendo, pode ficar tranquila. Mentira. Eu via na cara dele, na pressa com que ele mudava de assunto, no jeito que saía da sala. Mas eu não confrontava, não ainda, porque estava esperando,
observando, deixando eles se sentirem seguros, deixando eles acharem que eu era a velha boba que não desconfiava de nada. Mas numa noite de outubro, quando todos dormiram, eu liguei o computador deles. A senha era o aniversário do Pedro, óbvio demais. Entrei no e-mail do Rodrigo e procurei até achar. Mensagens da concessionária confirmando a compra do SUV, R$ 80 mil, nome da Viviane. Comprovantes de pagamento de cartão de crédito, R$ 210 mil quitados em junho, Banco Itaú, Santander, Bradesco, juros altíssimos, dívidas antigas, extratos de restaurantes, viagens, compras, 1, 2, 5 mil aqui, 10 mil ali, tudo somado mais de 70 mil. Fotografei tudo com o celular, um a um, salvei em pasta oculta e desliguei o computador. Voltei para o quarto e peguei a chave da gaveta onde guardava o contrato. Toquei nela devagar como quem toca amuleto. A chave era fria, mas eu estava quente por dentro, quente de raiva, fria de estratégia. Amanhã não. Eu sussurrei para o escuro do quarto. Mas em breve vocês vão descobrir quem eu sou. Novembro foi o mês em que virei empregada. Não tinha mais pedidos, eram ordens. Marília, leva as crianças na escola. Marília, busca as crianças. Marília, faz o almoço. Marília, passa essa roupa. Marília, limpa o banheiro que tá sujo. Eu fazia tudo calada, não porque era fraca, mas porque estava esperando o momento certo, porque cada ordem era mais uma prova, mais um registro mental, mais uma razão para o que eu ia fazer. Os fins de semana eram piores. Rodrigo e Viviane saíam para almoçar, para passear, para ir no shopping, e eu ficava com Pedro e Laura o dia inteiro. Preparava comida, dava banho, colocava para dormir, e quando eles voltavam, nem agradeciam, só reclamavam se algo não estava do jeito que queriam. Marília, você deixou as crianças assistirem televisão demais. Marília, você fez comida muito salgada. Marília, você não pentou o cabelo da Laura direito. Sempre Marília, nunca mãe, nunca Dona Marília, só Marília, como se eu fosse empregada que eles podiam mandar e desmandar. E foi num desses fins de semana, no dia 15 de novembro, um sábado, que aconteceu o pior. Passei o dia inteiro cuidando de Pedro e Laura, enquanto Rodrigo e Viviane descansavam no quarto, preparei o frango assado que eles pediram, arrumei a mesa, chamei todo mundo para jantar. Sentamos todos à mesa e foi quando Viviane olhou para mim com aquele desdém frio que eu já conhecia, mas que dessa vez veio com palavras. Você não mora aqui, Marília. Você é tolerada, quer jantar? Paga a parte. E o Rodrigo, meu filho, o menino que eu criei, baixou a cabeça e não disse nada. Lembrei de tudo isso sentada na cama do quartinho pequeno, olhando para a foto do Roberto que eu tinha colocado no criado mudo. Roberto que trabalhou 2 empregos para a gente ter aquela casa, que morreu de tanto trabalhar, que me fez prometer no hospital quando estava mal que eu ia ficar bem, que eu ia ser forte. Eu prometi, Roberto. Eu sussurrei para a foto. Eu prometi que ia ser forte, e eu vou ser. Peguei o celular e mandei mensagem para o Valdemar. Amanhã de manhã eu preciso falar com você. É urgente. A resposta veio em 2 minutos. Estarei no cartório às 8, pode vir. Deitei e não consegui dormir. Não de nervoso, mas de raiva. Daquela raiva fria e calculada que ferve por dentro, mas não explode, que espera o momento certo para sair. E o momento estava chegando. Domingo de manhã, 16 de novembro, acordei antes de todo mundo e saí de casa sem avisar ninguém. Peguei o metrô até a Vila Madalena e fui direto para o cartório do Valdemar. Ele já estava lá me esperando, mesmo sendo domingo, porque eu tinha dito que era urgente. Professora, o que aconteceu? Contei tudo. As humilhações, as cobranças, a descoberta da fraude, as provas que eu tinha juntado, a frase da Viviane na noite anterior. E Valdemar foi ficando cada vez mais sério. Aquela seriedade de advogado que já viu muita gente sendo enganada, mas ainda assim se revolta. Professora, a senhora tem tudo na mão para destruir ele. O contrato que ele assinou vale. Os juros estão correndo desde junho. Já fazem 5 meses. E com 2% ao mês composto, o valor já está em R$ 390 mil.
390 mil. 40 mil a mais do que eu emprestei. Dinheiro que ele nunca ia conseguir pagar porque eu sabia que ele não tinha, que tinha gastado tudo, que estava quebrado. E as provas que a senhora conseguiu, os e-mails, os extratos, isso comprova má-fé. Comprova que ele mentiu desde o começo, que nunca houve investimento. Se a senhora quiser, a gente entra com execução amanhã mesmo. Olhei para o Valdemar e pela primeira vez em meses senti algo que não era dor ou raiva, era poder, era controle, era a sensação de que eu não era mais a velha coitada que eles achavam que eu era. Não, Valdemar, eu não quero entrar com execução agora. Eu quero fazer diferente. Eu quero que ele saiba, que ele veja, que ele entenda o que fez. Valdemar sorriu. Aquele sorriso fino de quem entende o jogo. A senhora quer confrontar ele pessoalmente. Quero, mas não agora. Eu vou esperar o momento certo, o momento em que vai doer mais, e aí eu mostro quem eu sou. Saí do cartório com o contrato na bolsa e voltei para o apartamento em Perdizes. Ninguém nem tinha percebido que eu saí. Rodrigo e Viviane ainda estavam dormindo, as crianças assistindo televisão na sala. Fui para o quarto, sentei e respirei fundo. Estava tudo pronto, era só esperar. E então lembrei de como tudo começou. Janeiro de 2025, quase um ano atrás. Eu tinha recebido uma ligação de um advogado de Pinheiros dizendo que minha tia Leonor, irmã do Roberto, tinha falecido aos 91 anos e tinha me deixado um apartamento de herança. A senhora é a única herdeira, dona Marília. Sua tia não tinha filhos e deixou tudo para a senhora. Um apartamento de 2 quartos em Butantã, quitado, escritura em dia. Só precisa fazer a transferência. Eu nem sabia que a tia Leonor tinha apartamento. Ela sempre foi reservada, morava sozinha. A gente se via pouco, mas ela gostava de mim. Dizia que eu era a única da família que prestava, que tinha caráter. Fui até o apartamento em fevereiro e, quando entrei, quase chorei. Não era grande, mas era arrumado, limpo, com móveis simples, mas de qualidade, e tinha uma vista bonita para a rua arborizada, o tipo de lugar onde dava para viver em paz. O advogado me explicou que o apartamento valia por volta de 320 mil reais no mercado, que estava tudo regularizado, que era só assinar os papéis e pronto, era meu. A senhora pretende morar aqui ou vender? Pensei por um momento. Morar sozinha de novo, começar vida nova, deixar a casa de Santana para trás. Mas na época parecia assustador demais, parecia solidão demais, e eu ainda estava frágil da perda do Roberto. Eu não sei ainda. Vou deixar fechado por enquanto. Vou pensar. Assinei os papéis, transferi o apartamento para o meu nome e guardei a escritura. Não contei para ninguém, nem para o Rodrigo, porque alguma coisa dentro de mim, talvez intuição de mãe, talvez desconfiança de professora que passou a vida lidando com gente mentirosa, me disse para não falar. E que bom que não falei. Porque quando em junho o Rodrigo apareceu com aquela conversa de vender a casa e morar com eles, quando ele pediu os 350 mil, quando começou a me humilhar e me tratar como empregada, eu tinha onde ir, eu tinha para onde voltar, eu tinha um trunfo que ninguém imaginava. Um apartamento em Butantã, quitado, no meu nome, esperando por mim. Guardei esse segredo por 10 meses. De janeiro, quando herdei, até agora em novembro. E não foi fácil. Teve vezes que eu quase contei. Teve vezes que eu pensei em desistir de tudo e ir embora para lá sem dar satisfação. Mas alguma coisa me segurou. Alguma coisa me fez esperar. Me fez aguentar as humilhações. Me fez juntar as provas. Me fez preparar o terreno para o confronto que eu sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E esse momento estava chegando. Passaram-se 10 dias desde a frase brutal da Viviane, e eu não tinha falado quase nada com ninguém. Fazia minhas tarefas em silêncio, cuidava das crianças quando me pediam, pagava as contas que me cobravam, mas estava diferente, estava mais fria, estava mais distante. Rodrigo percebeu. Mãe, a senhora tá bem? Tá meio quieta. Tô bem, filho, só cansada. Mentira, eu não estava cansada, estava calculando, estava esperando o momento perfeito para agir. E esse momento chegou no dia 28 de novembro, uma sexta-feira à noite.
Estávamos jantando, os 4 na mesa e as crianças já dormindo, quando Viviane largou o garfo e disse com aquele tom casual que já me dava arrepio: Rodrigo, conta para sua mãe a novidade. Rodrigo olhou para mim sem jeito. Mãe, a gente achou uma casa de repouso muito boa em Guarulhos. Lugar bacana, limpo, com enfermeiras, atividades para os idosos. Casa de repouso. As palavras caíram na mesa como bomba, e por um segundo eu não consegui respirar. Eles queriam me mandar embora. Queriam me tirar dali. Queriam se livrar de mim como se eu fosse móvel velho que não serve mais. A gente vai visitar uma vez por mês. Viviane continuou como se estivesse falando de algo trivial. A senhora vai estar bem cuidada, vai fazer amizades, vai ser melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Tradução. Melhor para eles, que iam se livrar do peso, do incômodo, da velha que consumia luz, água, comida e ainda tinha coragem de existir. Rodrigo evitava meu olhar. A gente já acertou tudo, mãe. No início de dezembro, a gente leva a senhora para conhecer. Se a senhora gostar, a gente faz a transferência. Se eu gostar, como se eu tivesse escolha, como se minha opinião importasse, como se eu não fosse apenas um problema que eles precisavam resolver. Olhei para o Rodrigo, para o meu filho, para o homem que eu carreguei no colo, que eu criei, que eu amei mais que a mim mesma, e não vi nada nele, nenhum arrependimento, nenhuma culpa, nenhuma vergonha, só alívio, só pressa, só vontade de se livrar de mim. E foi nesse momento que eu decidi, não amanhã, não semana que vem, agora era a hora. Levantei da cadeira devagar, fui até o quarto, peguei a pasta de documentos que eu mantinha escondida na mala, voltei para a sala e coloquei sobre a mesa na frente dos dois. O silêncio foi imediato e pesado. Rodrigo, eu disse com voz firme, mais firme do que nunca. Abre essa pasta. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo, porque você sabe como é carregar peso sozinha. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas, se inscreve para nunca esquecer do seu valor e clica em hypar, isso faz a diferença. Me conta, você já passou por algo parecido? Escreve aí e prepara o coração, agora vem a virada. Rodrigo olhou para a pasta, depois para mim, depois para a Viviane e pegou a pasta devagar como quem pega a bomba prestes a explodir. Abriu e a primeira coisa que viu foi o contrato. Aquelas 6 páginas que ele tinha assinado sem ler, papel timbrado, carimbos, registrado em cartório. O que é isso? Ele perguntou, mas a voz saiu trêmula, porque ele já sabia, já estava entendendo. Lê, eu disse. Lê em voz alta para a Viviane também ouvir. Ele começou a ler, devagar no começo, depois mais rápido, os olhos correndo pelas linhas, e eu via a cor sumindo do rosto dele a cada parágrafo. Contrato de empréstimo, R$350 mil. Prazo de 12 meses. Juros de 2% ao mês. Cláusula de execução imediata. Viviane arrancou o papel da mão dele. O que é isso, Rodrigo? Que contrato é esse? É o contrato do dinheiro que eu emprestei para o seu marido. Eu disse com calma absoluta, com frieza que eu nem sabia que tinha. O dinheiro que ele disse que ia investir na distribuidora que nunca existiu. Silêncio. Rodrigo tentou falar, a boca abrindo e fechando sem som, e Viviane olhando para ele com aquele olhar de quem está começando a entender que foi enganada também. Mãe, eu posso explicar. Pode? Então explica, Rodrigo. Explica para onde foram os 200 mil que você usou para pagar suas dívidas de cartão de crédito. Explica os 80 mil que você gastou no SUV da Viviane. Explica os 70 mil que sumiram em restaurante e viagem. Joguei os extratos e os e-mails impressos na mesa, um por um, cada comprovante uma bomba, cada papel uma prova, e Rodrigo foi empalidecendo, foi encolhendo, foi virando pequeno ali na frente da esposa que olhava para ele com o horror crescente. Você mentiu? Viviane perguntou com voz baixa, perigosa. Você pegou o dinheiro da sua mãe e gastou tudo? Não tem negócio nenhum? Vivi, responde, ela gritou, e pela primeira vez desde que eu conhecia aquela mulher, vi emoção verdadeira nela. Vi raiva, vi sentimento de traição. Não tem negócio, ele admitiu finalmente,
a voz saindo quebrada. Eu usei o dinheiro para limpar as dívidas, para comprar o carro. Eu ia repor, eu ia dar um jeito, mas... Ah, mas o quê? Mas resolveu humilhar sua mãe? Cobrar dela conta de luz? Tratar ela como empregada? Mandar ela para asilo? Viviane estava de pé agora, as mãos tremendo. Você me fez ser cúmplice disso. Você me fez maltratar a mulher que te criou enquanto você estava gastando o dinheiro dela? Rodrigo tentou tocar no braço dela, mas ela se afastou com nojo. E eu continuei sentada, observando tudo desmoronar, observando o castelo de mentiras cair tijolo por tijolo. Quanto tá valendo agora? Viviane perguntou pegando o contrato de novo. Quanto ele te deve? 390 mil reais, eu disse. Os juros vêm correndo desde junho, 2% ao mês composto, e o prazo vence em junho do ano que vem. Mas a cláusula de execução é imediata se houver má-fé comprovada. E tem má-fé comprovada? Ela perguntou olhando para mim. Tem. Ele mentiu sobre o investimento desde o começo, gastou o dinheiro em benefício próprio, me fez assinar um contrato achando que eu era boba demais para me proteger. Viviane jogou os papéis na cara do Rodrigo. 390 mil, Rodrigo. De onde você vai tirar 390 mil? Eu não tenho, Vivi. Eu não tenho esse dinheiro. Eu sei que você não tem, ela gritou. Porque você gastou tudo, porque você é um idiota, porque você destruiu a gente. Rodrigo estava chorando agora, lágrimas descendo pela cara, soluços saindo sem controle. Mãe, por favor, a gente conversa, a gente dá um jeito, eu pago aos poucos, Você não tem como pagar aos poucos, Rodrigo. Você não tem renda para isso. Você tá quebrado. Admite. Ele baixou a cabeça. E foi quando eu joguei a segunda bomba. Mas eu vim aqui hoje não só para mostrar o contrato, eu disse tirando outro papel da pasta. Eu vim para dar uma opção para você. Os dois olharam para mim. Você tem duas escolhas, Rodrigo. Primeira, você me devolve os 390 mil em 30 dias, e se não devolver, eu entro com execução judicial e tomo tudo que você tem, o que não é muito, mas já é alguma coisa. Ele me olhou com desespero. Mãe, eu não consigo pagar isso em 30 dias. É impossível. Eu sei que é impossível, por isso tem a segunda opção. Pausa dramática, deixando o silêncio pesar. Segunda opção, eu perdoo a dívida completamente. Você não me paga nada, eu rasgo o contrato aqui na sua frente e a gente esquece tudo. Esperança surgiu nos olhos dele, patética e desesperada. Sério, mãe? A senhora perdoa? Perdoo, mas tem 3 condições inegociáveis. O sorriso morreu antes de nascer. Primeira condição, você nunca mais fala comigo, nunca mais me procura, nunca mais me vê. Eu saio da sua vida hoje e você sai da minha para sempre. Mãe, deixa eu terminar. Segunda condição, eu te tiro do testamento e da herança. Você renuncia a tudo que eu ainda tenho. Assina documento reconhecendo que não tem mais direito a nada que seja meu. Viviane estava olhando para mim com algo que parecia respeito, ou talvez medo. Terceira condição, você assina uma declaração pública reconhecendo o golpe que aplicou na própria mãe, confessando que mentiu, que roubou, que me humilhou, e essa declaração fica registrada em cartório para sempre. Silêncio absoluto. Essas são suas opções, Rodrigo. Paga 390 mil, ou perde a mãe, perde a herança e assume publicamente que é um ladrão. Ele olhou para mim como se eu fosse uma estranha, como se pela primeira vez na vida estivesse vendo quem eu realmente era. Você tem até amanhã, ao meio-dia, para decidir. Eu vou ficar no quarto, vou arrumar minhas coisas e amanhã, ao meio-dia, eu volto aqui para saber sua resposta. Levantei, peguei a pasta e voltei para o quarto deixando os dois na sala, deixando o silêncio pesado, deixando o desespero tomar conta. Passei a noite arrumando minhas coisas, dobrando roupa, organizando documentos, preparando tudo para sair. Não tinha muito. 2 malas e a foto do Roberto, a mesma coisa que eu tinha trazido 5 meses atrás, quando cheguei achando que estava vindo para casa, para a família, para amor. Que idiota eu fui! Mas não mais. Agora eu sabia exatamente quem eu era,
o que eu valia e o que eu merecia. Escutei discussão na sala a noite toda. Viviane gritando, Rodrigo chorando, portas batendo e em algum momento ouvi ela dizer bem alto: "Eu não vou ficar casada com um homem que rouba a própria mãe, Rodrigo. Eu não sou isso. Eu não quero isso." Boa, Viviane, pensei. Pelo menos você tem alguma dignidade. De manhã, sábado 29 de novembro, acordei cedo e tomei café sozinha na cozinha. Rodrigo apareceu com cara de quem não dormiu nada, olhos inchados, barba por fazer. "Mãe, a gente pode conversar?" "Pode, mas antes do meio-dia, como eu disse." Ele sentou na cadeira da frente como criança sendo repreendida. A Viviane foi embora, levou as crianças para a casa da mãe dela, disse que precisa pensar, que não sabe se volta. Não senti pena. "Mãe, eu não tenho como pagar os 390 mil. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro e as outras opções." "As outras opções significam perder a senhora para sempre." "Significam," eu confirmei sem emoção. "Não tem um meio termo? Não tem uma terceira opção?" "Não tem. Ou você me paga, ou você me perde. Escolhe." Ele chorou de novo, aquele choro feio de homem adulto que não sabe lidar com consequências. "Eu escolho perder a senhora, mãe, porque eu não tenho escolha, mas eu queria que a senhora soubesse que eu te amo, que eu errei, que eu me arrependo de tudo." "Se você me amasse, Rodrigo, você não teria me tratado do jeito que tratou. Amor não humilha, amor não explora, amor não usa." Levantei e fui buscar as malas no quarto. "Para onde a senhora vai?" ele perguntou com voz quebrada. "Para um lugar que é meu, para um lugar onde ninguém vai me humilhar nunca mais." Peguei as 2 malas, coloquei a foto do Roberto com cuidado dentro de uma delas e voltei para a sala onde Rodrigo estava sentado com a cabeça entre as mãos. "Adeus, Rodrigo." Ele não respondeu. Saí do apartamento, desci de elevador, atravessei o hall e quando pisei na calçada de Perdizes, respirei fundo sentindo o ar de novembro, ar de primavera, ar de liberdade. Peguei um Uber e dei o endereço. Rua Cardeal Arcoverde, Butantã. Estava indo para casa. Para a minha casa. Cheguei no apartamento em Butantã às 10 da manhã. E quando abri a porta, senti um cheiro de lugar fechado. Aquele cheiro de lugar que espera. Mas não era ruim. Era cheiro de possibilidade, de recomeço. Coloquei as malas no chão da sala, abri as janelas e deixei o ar fresco entrar, levando o mofo embora. A luz de novembro, entrando pelas cortinas velhas que a tia Leonor tinha deixado, iluminando a sala pequena, mas aconchegante, os móveis simples, mas dignos. "Tia Leonor", pensei sorrindo. "Você sabia que eu ia precisar disso. Você sabia que eu ia precisar de um lugar só meu." Passei o fim de semana limpando, organizando, colocando minhas roupas no guarda-roupa, meus documentos na gaveta, a foto do Roberto na mesinha da sala, e cada coisa que eu arrumava era uma afirmação, era um "esse lugar é meu", era um "ninguém manda em mim aqui." No domingo à noite, 30 de novembro, recebi mensagem do Valdemar. "Professora, o Rodrigo procurou o cartório hoje, disse que quer assinar a declaração e renunciar à herança. Quer marcar para essa semana." Respondi: "Marca para quarta-feira, 10 da manhã." 3 dias. 3 dias para ele pensar, para se arrepender, para entender o tamanho do erro que cometeu. Segunda e terça passaram em preparação. Comprei algumas coisas para o apartamento, roupas de cama novas, toalhas, comida para encher a geladeira, e cada compra era um luxo, era um prazer. Era gastar meu dinheiro em mim sem ter que pedir licença, sem ter que dar satisfação, sem ter que escutar reclamação. Na terça à noite, 1º de dezembro, tocou a campainha. Olhei pelo olho mágico e vi Rodrigo parado no corredor com cara de quem chorou o dia inteiro. Pensei em não abrir, pensei em deixar ele ali. Mas alguma coisa ainda restava de mãe em mim, alguma coisa ainda doía. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. "Mãe", ele começou e a voz saiu rouca. "Eu vim pedir desculpas, vim falar que eu te amo, que eu errei, que eu fui um idiota, um filho horrível." Foi.
Eu concordei sem emoção. A Viviane pediu divórcio, levou as crianças, disse que não quer mais nada comigo. Eu perdi tudo, mãe. Perdi você, perdi ela, perdi meus filhos. Você não perdeu, Rodrigo. Você jogou fora. Você teve escolha o tempo todo e escolheu errado em cada passo. Ele chorou ali na porta do meu apartamento, soluçando alto, e eu fiquei ali parada, olhando, sem sentir pena, sem sentir vontade de consolar, sem sentir nada além de uma tristeza distante pela mãe que eu fui e que morreu naquele apartamento em Perdizes. Não tem jeito de voltar atrás? Ele perguntou com voz de criança. Não tem jeito de a gente consertar isso? Não tem. Você quebrou algo que não tem conserto, Rodrigo. Você quebrou confiança. Você quebrou respeito. Você quebrou amor. Mas, mãe, eu não sou mais sua mãe, eu disse, e as palavras saíram duras, mas verdadeiras. Eu te perdoo, porque mãe perdoa, porque é isso que mães fazem, mas eu não esqueço, e eu não volto. Amanhã, você vai no cartório, assina os papéis, renuncia à herança, e a gente nunca mais se vê. Fechei a porta devagar, sem bater, só fechei e encostei a testa na madeira, escutando ele chorar do outro lado por mais 5 minutos antes de ir embora. Voltei para a sala, sentei no sofá que era meu, olhei para a foto do Roberto e chorei também. Não por perder o Rodrigo, mas por nunca ter realmente tido ele, por descobrir tarde demais que o filho que eu criei não era o homem que eu imaginava. Você tá vendo isso, Roberto? Eu perguntei para a foto. Você tá vendo o que ele fez? Silêncio, claro, mas eu sabia que o Roberto estava vendo, e sabia que ele concordava comigo, que ele me apoiava, que ele me dizia para ser forte como sempre fui. Quarta-feira, 4 de dezembro, 10 da manhã, cheguei no cartório do Valdemar, pontualmente. Rodrigo já estava lá, sentado na sala de espera com cara de quem não dormiu em dias, barba grande, roupa amassada, cheiro de derrota. Valdemar me recebeu com um abraço. Professora, tudo pronto. Os documentos estão preparados, é só ele assinar e registrar. Entramos na sala, os três, e Valdemar colocou os papéis sobre a mesa. Rodrigo, você está aqui para assinar 3 documentos. Primeiro, declaração de que recebeu empréstimo de R$ 350 mil de sua mãe, e não devolveu, reconhecendo má-fé. Rodrigo olhou para o papel com olhos vidrados. Segundo, renúncia formal a qualquer herança ou testamento deixado por Marília Santos, reconhecendo que não tem mais direito a nada. Mais um papel. Terceiro, termo de distanciamento familiar por vontade mútua, estabelecendo que vocês não terão mais contato. Rodrigo me olhou. Mãe, tem certeza disso? Tenho. Assina, Rodrigo. Assina e termina isso logo. Ele pegou a caneta com mão tremendo e assinou o primeiro papel, depois o segundo, depois o terceiro. E cada assinatura era uma despedida, era um fim. Era o reconhecimento de que não tinha mais volta. Valdemar carimbou tudo, registrou e guardou uma cópia. Pronto, está feito. A partir de agora, vocês não têm mais vínculo legal além da paternidade biológica que não pode ser desfeita. Rodrigo se levantou devagar. Posso falar uma última coisa? Olhei para ele. Pode. Eu te amo, mãe. Mesmo que você não acredite, mesmo que eu tenha feito tudo errado, eu te amo. E vou passar o resto da vida me arrependendo disso. Eu também te amo, Rodrigo. Eu disse, e era verdade, porque mãe não deixa de amar filho, não importa o que ele faça. Mas amor não é suficiente. Você precisava de respeito também, e respeito você nunca teve por mim. Ele saiu da sala sem olhar para trás. E eu fiquei ali parada, sentindo algo estranho. Não era felicidade, não era tristeza, era apenas paz. A paz de quem fechou um ciclo, de quem fez justiça, de quem recuperou dignidade. Professora, posso falar uma coisa? Valdemar disse depois que Rodrigo saiu. Pode. A senhora foi corajosa. Muita gente na situação da senhora teria deixado passar, teria engolido a humilhação, teria aceitado o papel de velha coitada que a família define. Eu passei 35 anos ensinando adolescentes que consequências existem, Valdemar, que ações têm resultados, que mentira não compensa. Seria hipocrisia da minha parte não aplicar isso na minha própria vida. Ele sorriu.
A senhora sempre foi minha professora favorita, sabia? A única que realmente se importava se a gente aprendia ou não. Eu me importava, sim, e ainda me importo. Por isso não podia deixar o Rodrigo achar que estava tudo bem, que dava para fazer o que fez e sair ileso. Valdemar me abraçou. Se a senhora precisar de qualquer coisa mesmo, é só ligar. A senhora tem meu telefone, meu e-mail, meu WhatsApp, me procura sempre que quiser. Obrigada, Valdemar, por tudo. Você me ajudou quando eu mais precisei. Você foi leal quando meu próprio filho não foi. Saí do cartório e voltei para o apartamento em Butantã, sentindo algo diferente, algo mais leve, como se tivesse tirado o peso das costas, como se tivesse soltado correntes que me prendiam. Mas a história não terminou ali. 10 de dezembro, uma semana depois da assinatura dos documentos, tocou a campainha de novo. Olhei pelo olho mágico e dessa vez era a Viviane. Abri a porta com cautela. Viviane. Marília, desculpa aparecer assim sem avisar, mas eu precisava falar com a senhora. Hesitei, mas acabei deixando ela entrar. Ela estava diferente, sem maquiagem, sem aquela pose de superioridade, parecia cansada, parecia humana. Eu vim pedir desculpas, ela disse sentando no sofá quando eu ofereci. Eu vim dizer que eu fui horrível com a senhora, que eu fui cruel, que eu participei de uma coisa nojenta e que eu não tenho desculpa. Não respondi, só ouvi. Quando eu descobri que o Rodrigo tinha mentido, que ele tinha roubado a senhora, que ele tinha usado o dinheiro para cobrir as dívidas que ele fez sem eu saber, eu não consegui mais olhar para ele, Marília. Eu não consegui mais ficar casada com um homem assim. Você pediu divórcio, eu disse. Pedi. E agora tô morando com minha mãe, com as crianças, tentando recomeçar, mas eu não conseguia seguir em frente sem vir aqui e pedir desculpa para a senhora. Olhei para ela e vi algo que eu não esperava ver. Arrependimento verdadeiro, vergonha genuína, dor de quem acordou tarde demais para o erro que cometeu. Eu aceito seu pedido de desculpa, Viviane, mas não muda o que aconteceu. Você me humilhou, você me tratou como lixo, você me fez pagar conta de luz enquanto vocês gastavam o meu dinheiro em carro e restaurante. Eu sei, ela disse com voz baixa, e eu não espero perdão, só vim dizer que eu errei, que eu fui terrível, e que se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas não dá para voltar atrás, Viviane. O que foi feito foi feito. Ela assentiu e se levantou para ir embora, mas antes de sair se virou. As crianças perguntam por você, sabe? O Pedro e a Laura, eles sentem sua falta, perguntam onde a vovó tá, por que a vovó não vem mais. A meu coração apertou. As crianças não tinham culpa de nada, elas eram inocentes nessa história toda. Você pode trazer elas aqui, eu disse depois de pensar um pouco. Aos sábados de tarde, você traz e busca, elas ficam comigo algumas horas. Mas o Rodrigo não vem, ele deixa vocês no portão e vai embora. Viviane sorriu pela primeira vez. Sério? A senhora deixa? Deixo, porque elas são minhas netas, porque eu amo elas e porque elas não têm nada a ver com o que o pai delas fez. Obrigada, Marília. Muito obrigada. Eu trago elas sábado que vem, prometo. Ela saiu e eu fiquei ali pensando que talvez o perdão não fosse tudo ou nada, que talvez desse para perdoar em partes, em camadas, em pessoas, que perdoar a Viviane e as crianças não significava ter que perdoar o Rodrigo também. Sábado, 14 de dezembro, 14h, a campainha tocou, e quando abri a porta, lá estavam Pedro e Laura com mochila nas costas e sorriso no rosto. Vovó! Os dois gritaram ao mesmo tempo e se jogaram em mim me abraçando com força. O coração encheu. Não tinha percebido o quanto sentia falta deles até vê-los ali na minha frente, até sentir cheiro de criança, até ouvir risada de neto. Viviane estava atrás deles. Eu busco às 5, tá bom? Tá bom. Levei Pedro e Laura para dentro, mostrei o apartamento que eles não conheciam, deixei eles explorarem os quartos, a cozinha, a varanda pequena que dava para a rua. Vovó, você mora aqui agora? Pedro perguntou com aquela curiosidade de criança de 8 anos. Moro, sim. É legal, ele disse olhando em volta. É pequenininho, mas é legal. É meu, eu disse sorrindo.
pequenininho, mas meu. Passei a tarde com eles fazendo bolo, assistindo desenho, contando história, brincando no chão da sala, e foi a primeira tarde feliz que eu tive em meses, talvez em anos, uma tarde sem cobrança, sem humilhação, sem medo. Laura, 5 anos, sentou no meu colo em algum momento. Vovó, por que você não mora mais com a gente? A pergunta me pegou de surpresa, porque a vovó precisava ter casa dela, Laura, casa onde ela é dona, onde ninguém manda nela. Mas a gente sente sua falta. Eu também sinto falta de vocês, meu amor, mas agora vocês vêm me visitar aqui, todo sábado se quiserem, e a gente passa a tarde junta. Todo sábado? Ela perguntou animada. Todo sábado. Pedro ficou mais quieto. Percebi que ele estava processando algo, até que finalmente falou. Vovó, o papai fez alguma coisa errada com a senhora? Criança sabe, criança sempre sabe quando o adulto está mentindo, quando tem segredo, quando tem coisa errada no ar. Fez, Pedro. Ele fez coisas que machucaram a vovó, e por isso a vovó não pode mais morar com vocês. Mas isso não é culpa sua, nem da Laura. Vocês não fizeram nada de errado. O papai está muito triste, ele disse com voz baixa. Ele chora bastante. Não senti pena. Eu sei que ele está triste, mas às vezes a gente faz coisas que têm consequências, e tristeza é consequência das escolhas que ele fez. Pedro assentiu, como se entendesse mais do que deveria entender com 8 anos. Às 5, Viviane voltou para buscar as crianças. Eles saíram felizes, me abraçaram na porta, me fizeram prometer que sábado que vem eles voltavam. Pode deixar, vovó vem buscar vocês às 2. Fechei a porta e sentei no sofá cansada, mas satisfeita. Tinha perdido o filho, mas não tinha perdido os netos. E isso era alguma coisa. Era um consolo pequeno, mas real. Os sábados com Pedro e Laura viraram rotina. Toda semana eles vinham, passavam a tarde comigo. E aos poucos foram se acostumando com o apartamento, com a nova realidade, com a ideia de que a vovó morava sozinha e era feliz assim. Rodrigo nunca apareceu. Como eu pedi, ele deixava as crianças no portão com Viviane e ia embora, respeitando o acordo, respeitando o distanciamento que eu impus. Parte de mim sentia falta dele, da ideia dele, do filho que eu imaginei que ele seria. Mas a maior parte de mim estava em paz. Estava aliviada. Estava livre do peso de fingir que estava tudo bem, quando não estava. Recebi mensagem dele uma única vez, no dia 20 de dezembro. Mãe, eu sei que a senhora não quer falar comigo, mas eu precisava dizer que eu sinto muito. Todos os dias eu sinto muito. E que eu entendo porque a senhora fez o que fez. A senhora me ensinou a vida toda que ações têm consequências. E agora eu estou vivendo a consequência das minhas ações. Obrigado por me ensinar isso mesmo sendo da forma mais dolorosa possível. Eu te amo. Não respondi, porque não tinha o que dizer. Porque responder seria abrir porta que precisava ficar fechada. Porque o perdão que eu dei foi perdão distante. Foi perdão de quem solta e deixa ir. Não perdão de quem volta e reconstrói. 22 de dezembro, 2 dias antes do Natal, acordei cedo e fui ao mercado comprar as coisas que faltavam. Ia passar o Natal sozinha pela primeira vez em 72 anos. E, estranhamente, não estava triste, estava curiosa, estava querendo ver como era viver para mim, sem ter que agradar ninguém, sem ter que cozinhar para a família ingrata. Voltei para casa, guardei as compras e estava arrumando a cozinha quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico esperando encomenda, mas vi um grupo de mulheres no corredor. 4 mulheres que eu conhecia bem. Abri a porta sorrindo. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Marília! Joana, minha colega de 30 anos de magistério, me abraçou forte. A gente descobriu seu endereço. A gente precisava te ver, te dar um abraço, saber se você está bem. Deixei elas entrarem. Joana, Silvia, Teresa e Ana, as 4 professoras que trabalharam comigo na escola estadual, as 4 amigas que ficaram mesmo depois da aposentadoria, mesmo depois que a vida levou cada uma para um canto. Como vocês descobriram onde eu tô? A gente ligou para o Valdemar, Silvia disse rindo. Lembra que ele foi aluno nosso também?
Ele disse que você tinha mudado, nos deu o endereço, e aqui estamos. Fiz café, coloquei bolo na mesa, sentamos na sala pequena e contei tudo. A casa vendida, o dinheiro emprestado, a descoberta da fraude, a humilhação, o confronto, a separação do filho, o recomeço sozinha. Elas ouviram em silêncio, às vezes balançando a cabeça com indignação, às vezes apertando minha mão, e quando terminei, Joana disse com voz firme: "Você fez certo, Marília. Você fez o que tinha que fazer. Seu filho te traiu, e filho que trai não merece mãe." Mas eu ainda me sinto culpada, eu admiti. Ainda me pergunto se não fui dura demais, se não podia ter dado mais uma chance. Não podia? Teresa disse com convicção. Ele não merecia mais chance. Ele roubou você, humilhou você, ia te mandar para asilo, pelo amor de Deus, que chance que ele merecia? Ana completou. E você tem que parar de se sentir culpada por colocar limites, por exigir respeito. Você ensinou isso para centenas de alunos ao longo de 35 anos. Agora tinha que ensinar para o próprio filho também. Vocês acham que eu devia ter contado para vocês antes? Eu perguntei. Devia, Silvia disse com carinho. Porque a gente é sua família também, Marília. Não só o Rodrigo. A gente passou 30 anos juntas, dividindo sala, dividindo aluno difícil, dividindo lanche, dividindo vida. A gente é suas irmãs. Chorei ali na sala com elas. Chorei de alívio. Chorei de saber que não estava sozinha. Que tinha gente que se importava comigo de verdade. Não por obrigação ou interesse, mas por amor de amizade. Por amor verdadeiro. Ficamos conversando até tarde, relembrando casos da escola, rindo de aluno bagunceiro, de diretor incompetente, de greve interminável, de salário atrasado, de tudo que vivemos juntas ao longo de décadas. Quando elas foram embora, já era noite e Joana me abraçou na porta. A gente não vai te deixar sozinha no Natal, tá? Dia 25, meio-dia, a gente volta aqui com comida, bebida e a gente passa o dia com você. Não precisa. Precisa sim, porque você merece, porque você é importante, porque ninguém passa Natal sozinha se tem amigas como a gente. Fechei a porta quando elas saíram e pela primeira vez em meses, talvez em anos, senti que estava onde devia estar, com quem devia estar, vivendo a vida que eu merecia viver. 25 de dezembro, Natal, acordei às 8 da manhã com o sol entrando pela janela do quarto. Levantei devagar, fiz café, sentei na varanda pequena, olhando a rua de Butantã, acordando para o dia, e pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos 6 meses. Junho eu vendi a casa. Julho me mudei cheia de esperança. Agosto começaram as cobranças. Setembro descobri a traição. Outubro as humilhações. Novembro o confronto. Dezembro o recomeço. 6 meses. Parecia pouco tempo e muito tempo ao mesmo tempo, parecia que eu tinha vivido uma vida inteira nesse período. Ao meio-dia a campainha tocou e eram elas, as 4, carregando sacolas de comida, tender, farofa, salada, frutas, pavê, vinho, tudo o que precisava para um almoço de Natal decente. Colocamos tudo na mesa, brindamos com vinho barato, mas gostoso, comemos rindo e conversando, e em algum momento Joana disse: "Sabe, Marília, você é exemplo para todas nós. Você provou que nunca é tarde para recomeçar, para colocar limite, para viver com dignidade." Eu não sei se sou exemplo, eu disse sincera. Eu só fiz o que precisava fazer, o que qualquer mulher com o mínimo de amor próprio faria. Mas muitas não fazem, Silvia disse. Muitas aguentam, muitas aceitam, muitas ficam porque acham que não tem opção. Você mostrou que opção sempre existe, que a gente sempre pode escolher dignidade. Ana ergueu a taça. A Marília, que aos 72 anos nos ensinou a maior lição de todas: respeito não se pede, se exige. Brindamos de novo, e eu senti algo quente crescer no peito. Não era felicidade exatamente, mas era algo parecido. Era satisfação, era paz, era sensação de dever cumprido. Depois do almoço, ficamos na sala conversando até o sol começar a descer. Elas foram embora no fim da tarde, me fazendo prometer que ia ligar sempre que precisasse, que não ia ficar sozinha demais, que ia continuar vivendo.
Fechei a porta, lavei a louça devagar, guardei as sobras na geladeira e, quando terminei, sentei no sofá e peguei a foto do Roberto que estava na mesinha. Você tá vendo isso, amor? Eu perguntei para a foto sorrindo. Você tá vendo como eu consegui? Como eu fui forte do jeito que você sempre disse que eu era? Toquei o vidro com os dedos com carinho, como se pudesse tocar o rosto dele uma última vez. Você sabia, né, Roberto? Você sempre soube que eu não ia me deixar quebrar, que eu não ia aceitar ser tratada como menos do que eu sou. A luz de fim de tarde entrava pela janela, iluminando a sala simples mas digna. Era minha. Tudo ali era meu. E pela primeira vez em muito tempo eu me senti em casa de verdade, na casa que eu escolhi, não na casa onde me aceitavam por obrigação ou interesse. Recostei no sofá, fechei os olhos e respirei fundo. Tinha perdido muito, tinha aberto mão de muito, mas tinha ganho algo mais importante que tudo isso. Tinha ganho de volta minha dignidade, meu respeito, minha paz. 72 anos de vida me ensinaram muitas coisas, mas a mais importante eu aprendi nos últimos 6 meses. Nunca é tarde para mostrar quem você é. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para exigir o respeito que você merece. Eu passei a vida ensinando matemática para adolescentes, ensinando que 2 mais 2 é 4, que consequências existem, que ações têm resultados, e quando chegou a hora de aplicar essa lição na minha própria vida, eu não fugi, eu não aceitei, eu não fingi que estava tudo bem. O Rodrigo era meu filho, e eu o amei mais que tudo nessa vida. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Amor não significa engolir humilhação. Amor não significa se deixar usar. Amor verdadeiro exige reciprocidade, exige consideração, exige dignidade. Eu perdi meu filho, mas ganhei minha vida de volta. Ganhei minha casa, minha liberdade, minha paz, e ganhei a certeza de que eu fiz o certo, de que eu não fui covarde, de que eu não me deixei quebrar. Se tem uma mulher ouvindo essa história agora e se reconhecendo nela, se tem alguém sendo humilhada pela própria família, sendo tratada como peso, sendo invisibilizada, eu quero que você saiba que você não é obrigada a aguentar, que você tem direito a respeito, que você merece dignidade. Não importa a sua idade, não importa há quanto tempo você aceita, não importa quantas desculpas já deu para quem te maltrata, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se colocar em primeiro lugar. Nunca é tarde para viver a vida que você merece. Eu tinha 72 anos quando decidi que chega, que não aceitava mais, que merecia melhor. E se eu consegui, você também consegue. E se eu tive coragem, você também tem. E se eu venci, você também vai vencer. Porque a gente não é velha, a gente não é peso, a gente não é descartável. A gente é mulher. A gente é forte e a gente merece respeito sempre, até o último dia, até o último suspiro. Você que amou essa história, eu preparei algo especial para você, algo para te fazer companhia todos os dias, para quando o coração apertar, para você nunca mais se sentir sozinha. É um e-book com 120 mensagens diárias. Você não está sozinha, deixei o link aqui nos comentários, é só descer e pegar. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi a reviravolta? Foi a coragem dela? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.